Quando começou a pandemia aqui no Brasil, e já havia começado no resto do mundo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizia que o Brasil tinha uma grande diferença de outros países que estavam sofrendo com a pandemia. Essa diferença é que os outros países estavam em recessão e sua economia estava em declínio. O Brasil, ao contrário, estava, usando o exemplo de um avião, com o bico para cima. E que do início do ano de 2020, a nossa economia estava em franco crescimento. Nós denunciamos isso, nós dizíamos com frequência que era mentira, que os dados de 2019, onde o PIB cresceu apenas 1,1%, provava que a política econômica adotada por Paulo Guedes e por Jair Bolsonaro era uma política que incentivava a depressão, a recessão econômica, incentivava o desemprego e não havia como, no primeiro trimestre de 2020, a economia do Brasil estar crescendo. Dissemos isso, debatemos com muita frequência. Agora, segundo a Fundação Getúlio Vargas, o primeiro trimestre de 2020 aponta um crescimento de apenas 1,5%. Ora, a mesma taxa de crescimento do que foi o ano passado, provando que, ao contrário do que dizia Paulo Guedes, a nossa economia, se comparada a um avião, estava de bico para baixo e não para cima. É preciso que a Fundação Getúlio Vargas denuncie. Agora sim, os grandes jornais também seguem nessa linha, os analistas econômicos, concordando com uma coisa que nós, do Partido dos Trabalhadores, já dizíamos há muito tempo. Nunca uma economia vai crescer tirando o direito do trabalhador, reduzindo renda, tirando incentivo da micro e pequena empresa ou reduzindo o tamanho do Estado. A economia só cresce quando tem demanda interna. E demanda interna se faz com distribuição de renda, com incentivo ao consumo, com aumento real de salário mínimo e principalmente com o Estado intervindo, proporcionando com isso uma redução das desigualdades regionais e sociais. Agora, o segundo semestre que está por encerrar-se, óbvio que vai apresentar uma queda radical no nosso crescimento econômico, não só no Brasil, como no resto do mundo. Afinal de contas, o mundo todo vive a pandemia, o resultado será negativo, e aí tem uma diferença, porque aí nós teremos 2 trimestres negativos, 2 trimestres em queda, e aí sim é recessão. Portanto, o primeiro trimestre o Brasil já apontava para a entrada de uma forte recessão e por conta da pandemia. Essa recessão está constatada e sabemos que para esse ano o perfil de crescimento do PIB do Brasil é negativo, em torno de 9,5%. Ou seja, o Brasil vai deixar de crescer em torno de 10%. 10% negativo. Isso é importante que tenhamos claro que é por conta da pandemia. O problema é que a nossa economia não vai crescer, vai cair 10%. Nós não estamos atendendo a população porque o governo nega-se radicalmente a garantir essa renda emergencial de R$600 até o final do ano, anunciando agora apenas por mais 2 meses apenas, o que é um crime. Ao mesmo tempo, o governo não investe os recursos para a saúde, para que você tenha uma ideia, até agora o governo utilizou apenas 28% dos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia, deixando à míngua estados e municípios, e principalmente, olhando a economia e o período de transição, os recursos que o Congresso Nacional aprovaram para atender o enfrentamento da pandemia na área econômica, no que se refere a dar vida à micro e pequena empresa, com crédito de 4% ao ano, com 8 meses de carência, até agora não aconteceu. O governo vetou os 8 meses de carência. O microempresário, que está hoje fechando suas portas, não tem como pegar um dinheiro emprestado hoje para pagar daqui a 30 dias. Porque daqui a 30 dias ele continuará sem cliente, sem vender e, consequentemente, sem condições de pagar suas contas. O que nós notamos é que Bolsonaro prova, agora em termos quantitativos, a sua inabilidade em ser presidente da República, a sua incompetência como gestor e a sua insensibilidade com a vida do povo brasileiro. Ele é muito ágil mesmo, quando trata-se de salvar bancos, mas é extremamente lento e incompetente quando trata-se de salvar micro e pequena empresa, que representa 72% dos empregos gerados no Brasil. É uma pena que isso esteja acontecendo, isso só fortalece a nossa tese
O que é bom para Paulo Guedes é muito ruim para o povo brasileiro. E, nesse sentido, só há uma saída: o impeachment de Bolsonaro já.